Olá, pessoal. É, Essa quarta aula virtual talvez seja até mais longa, porque eu tenho uma série de PowerPoints aqui, será bem conceitual. Eu acho que eu nunca dei essa aula da forma que eu vou dar aqui, então é uma aula importante e a ideia é discutir a sociedade de consumo de massa nos Estados Unidos do pós-guerra e ver as implicações dessa sociedade para os desdobramentos que vão até hoje, com pautas alternativas, etc., incluindo pós-modernismo, que seria uma outra aula. Eu tenho a intuição, e o objetivo da aula é esse, de que entender a sociedade de consumo de massa e suas características, e depois a sua evolução, às vezes críticas, por exemplo, com a contracultura dos anos 60 e 70, é fundamental para entender as sociedades contemporâneas. Eu espero ser bem-sucedido nisso. Sociedade de consumo de massas, também muitas vezes chamada de sociedade afluente. Então, é, sem mais delongas, eu vou começar com o primeiro PowerPoint, que é menos teórico, diferente dos outros, só para contextualizar que era a sociedade afluente nos Estados Unidos no pós-guerra. Vamos ver se eu consigo partir aqui, compartilhar o primeiro PowerPoint para a gente começar a aula. Acho que eu consegui. E então nós temos aí ah, uma coisa bem pictorial da sociedade afluente já no primeiro slide. A gente vê, por exemplo, o- uma decoração que é típica de LA, do estupro do Cupido. Essa sociedade era uma sociedade dos pais da geração Baby Boom, né? Já que nós somos um curso de demografia, e, que gozavam de afluência, viviam no subúrbio, e, e é uma época que tem uma expressão muito comum da emulação, é a ideia de keep up with the Joneses, que é a ideia de que você competia muito no consumo com o seu vizinho, e o vizinho, nessa época, era exatamente a classe média americana que estava se gestando, sendo gestada como afluente, e, inclusive, com uma demanda muito grande por bens de consumo duráveis. Não dá nem para falar a linha branca, porque era muito colorido essa época. Essa cozinha aí é um exemplo disso. E também, em termos de residência, sobretudo em LA, esse é o período, mas nos Estados Unidos inteiro, em que há um crescimento do subúrbio, né? Da vida no subúrbio. Então, essa é uma economia da abundância, como descrito por Galbraith. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Geralmente é do pós-guerra até os anos 60, e a renda média nos Estados Unidos entre 40 e 55 triplicou, né? Então, houve um aumento muito grande de novos empregos, né? Muito em grandes corporações, franquias,
muito emprego de administrativos chamados white collar versus blue collar, né? Então, é tudo desse período. Os carros tinham uma estética, né? Você tem ali do lado do McDonald's. A Disney foi criada nessa época. Essa é a época de ouro dos hambúrgueres também. Enfim, e também muito nesse período, esse é o período, eu não vou, eu até pensei em fazer o slide, mas a aula vai ser longa, então eu não vou extrapolar nisso, porque isso é coberto em outros lugares. Esse é o auge do Fordismo, mas é um auge próximo do fim, porque já na mudança a gente tem uma transição para o pós-Fordismo, né? Então, uma comparação do que seria o pós-Fordismo e o Fordismo poderia ser interessante. Fica aí a sugestão para quem quiser olhar isso, né? Esse é um período de conformidade. Eu não vou nem parar muito nisso aí, porque eu vou apresentar um PowerPoint inteiro sobre essa conformidade e o David Riesman, que fez um livro muito importante, que é o The Lonely Crowd. Então, eu vou saltar essa parte. Mas parte da conformidade é o Keep Up with the Joneses. É a coisa de emular, você tinha normas, né? Então, você tinha a subúrbia americana, algum muito próximo do que vem a ser o condomínio hoje, fechado, mas mais para a classe média desenvolvida. Os filmes de teenagers de LA, desde essa época, e tem vários filmes de teenager, inclusive, sobre essa época, De Volta ao Futuro mesmo, num dos filmes, acho que no primeiro, tem um prom ball, é tudo na periferia, na subúrbia, que era uma subúrbia de LA, né? E tem vários utensílios domésticos, muitos para liberar o trabalho domiciliar, né? Então, você tem máquina de lavar, tanto roupa quanto prato, cortador de grama, aspirador de pó. Esse é o período desse tipo de utensílio no consumo de massa americano. E um pouco o que uma pessoa comprava, o outro comprava, então tinha uma norma. Isso uma área de consumo, né? Mas na área comportamental também havia uma série de normas, algumas coisas, por exemplo, alguns tabus de gênero e mesmo raciais eram muito fortes nesse período ainda e faziam parte dessa conformidade com discriminação. Quer dizer, a crise desse momento vai suscitar uma série de mudanças, né? Digamos, usando um termo atual, a pauta de costumes era bem de conformidade a uma norma, e essa era uma norma ainda bastante conservadora que estaria sendo checada, né? Na vida familiar. Você teve o baby boom, né, como eu falei, estavam nascendo a geração baby boom, né? Então, os pais do baby boom, quer dizer, quem mudou para subúrbio, eram os pais da geração baby boom que estavam ganhando bem, né? Há um crescimento da cultura popular, há um aumento da participação feminina no mercado de trabalho, mas ainda incipiente, né? Tem aquele filme O Sorriso de Mona Lisa, que ainda as escolas privadas da elite americana treinavam, né,
mulheres com estudo, um ensino de altíssima qualidade, mas não para se tornar advogada, por exemplo, na área de humanas ou engenheira, mas para ser dona de casa. E o filme retrata bem, embora isso fosse o final dessa era, né? Então, há uma série de inovações tecnológicas, tanto da corrida espacial, como na área médica, computacional, o próprio transistor, que são mudanças que tiveram impacto depois em outros momentos também. Na área a mídia, né, a indústria cultural, ela foi importantíssima nessa época, e essa é a época de ouro, sobretudo nos Estados Unidos, da mudança do rádio para a televisão, né? A televisão como um entretenimento doméstico passa a ser muito importante nesse período. E vai ser muito importante para o que vem depois, na contracultura, mas, por incrível que pareça, o rock and roll foi, que é importante até hoje, foi importante na contracultura, tem o seu nascimento com a rockabilly, que, vamos dizer assim, na década de 50, com os bares, com Elvis Presley e Little Richard e tantos outros, né? Quer dizer, a gente poderia ter uma aula sobre a origem do rock and roll. Ah, nesse período aí, o slide fala de Alan Freed, exatamente nesse contexto. E mesmo aqui eu pensei que era Ronettes, né? Mas eu acho que são Supremes, né? Tem aqui o Little Richard, como eu tinha falado. Tem também um, um desabrochar de uma mistura da música afro-americana com o rock and roll, né? Então, Ray Charles, e, sobretudo o Little Richard é importantíssimo nesse período. Mas, de novo, não é esse o objetivo da aula aqui. Então, uma das características que faz essa sociedade afluente tão rica é você ter, ao mesmo tempo, a conformidade, que nós vamos estudar melhor, a base dessa conformidade, mas ter na juventude, que era, vamos dizer, os primeiros baby boomers, um, um, uma rebelião ou um conflito com os pais no que tange essa conformidade. Então, os beatniks, né, à toa que essa é a raiz para a palavra Beatles, né, vieram todos da década de 50. O Kerouac é um clássico do período, e como nós vamos ver em outros PowerPoints, Allen Ginsberg vai ser central para a contracultura. A própria forma de dançar do Elvis Presley era considerada obsceno, enfim. Esse é o contexto. Eu tinha outros conjuntos de slides para esse período, uns estarão disponíveis no Fogo, mas para efeito de parcimônia, eu optei por esse, porque ele era mais curtinho, só para a gente ter um sabor do que era a sociedade afluente e, seguir para outros, outros slides, que aí são mais teóricos. Eu vou agora aqui, eu estou procurando o comando para isso,
Eu vou retirar, deixar de compartilhar para abrir o próximo slide. Então, tudo indica que eu estou de volta aqui à tela geral, né? Então, gente, agora nós vamos passar para o segundo conjunto de slides, e eu vou dividir com vocês aqui agora. É, então, esses slides são sobre o o David Riesman. Parece que não foi direito. Eu vou dividir de novo aqui. É, então, gente, eu vou tentar aqui compartilhar de novo o PowerPoint sobre o Riesman. Vamos ver se agora vai. Agora eu acho que foi. Então, o Riesman é até difícil de dizer assim. Ele é muito conhecido, mas eu diria que aqui no Brasil o trabalho dele não é muito badalado. É um trabalho um pouco de psicologia social, como vocês verão. Mas, embora simplificado, claro que o livro é bastante detalhado, vale a pena ler, mas hoje em dia é difícil, então aqui eu vou apresentar um resumo dele, um sumário. Eu tenho o livro, agora tenho a versão virtual também, mas os conceitos chaves são muito importantes e relativamente simples, né? Então, nesse livro dele, que é de 1950, que chama The Lonely Crowd, A Study of the Changing American Character, é um trabalho, como eu disse, de sociologia, mas com um quê de psicologia social, que mostra uma mudança na personalidade americana. Então, o, o que há é uma mudança. Você tem três tipos, né? Até eu deixei de sublinhar o terceiro ali, devia ter corrigido, mas está em negrito, né? Então, você tem três tipos, vamos dizer assim, de caráter social e que o Risman vai trabalhar. Um são indivíduos tradicionais que, em grande medida, esse é um ethos, um tipo de valor que predomina nas sociedades tradicionais do século XIX, faz parte da sociologia clássica. E a modernização, a modernidade no século XIX trouxe um caráter voltado para o interior dos indivíduos, que eram guiados por valores e morais muito bem definidas e internos aos indivíduos. Então, você tinha um individualismo, mas era um individualismo pautado em aspectos valorativos e morais, às vezes religião, honestidade, outros valores. O que a sociedade de consumo de massa traz de novo é esse terceiro, né? É essa mudança. O traditional já estava diminuindo, embora ainda existissem zonas rurais, mas essa mudança do caráter interno para o caráter order directed dos indivíduos, que são
guiar os seus comportamentos na aparência e no que os outros pensarão. Né? Nós vimos nesse curso, quer dizer, essa coisa do Riesman tem até um parentesco com outros exercícios que a gente já tinha visto, tipo o Veblen, com o conceito de emulação. Quer dizer, essa comparabilidade, importância da comparabilidade interpessoal já existia. Mas vamos dizer assim, no pós-guerra, na sociedade afluente, isso se torna maior ainda. Então, essa é a característica que o Riesman vai arguir. Né? Ele vai dizer que na sociedade de consumo de massa do pós-guerra, o, o caráter de comparação com os outros vai ser muito grande. E por isso mesmo também vem, quer dizer, e isso é muito específico e é conservador, num certo sentido, que é a obediência a normas. Né? Então, não só você imitava, mas você se subordinava a essas normas. Então, faz parte desse período o crescimento. Aqui, o que ele está argumentando aqui é quais fatores estão associados a essa direção a outros. Um é o crescimento dos subúrbios, o crescimento da família nuclear, quer dizer, a geração baby boom teve muito filho, mas era uma família nuclear, pai, mãe e filhos. O divórcio vai começar a subir já no final desse modelo, mas ali, inclusive, o divórcio ainda era uma exceção. Você tem um aumento da televisão e outras mídias, um aumento da importância dos teens, da adolescência, mas ainda com a influência muito grande dos pares. E uma mudança de uma economia mais produtiva industrial para uma economia de serviços. Nós vamos ver isso mais com o Bell. Essa coisa dos adolescentes, por exemplo, um dos filmes que eu fiz alusão no curso, que é o American Graffiti, é totalmente isso, totalmente sociedade da fluência, porque você tinha a cultura de carro e tinha um comportamento dos jovens, bater pega, fazer o que os americanos chamam de cruising, que é a paquera do carro, andando devagarzinho, os namoros, os namoricos, os bailes, o prom party, tudo isso fazendo parte dessa sociedade de consumo de massa. Aqui, porque muito desses devia ter alertado, esses conjuntos de PowerPoints, a partir desse que eu estou apresentando agora, todos eu fiz, um experimento baseado, claro, numa leitura que eu tinha, umas referências bibliográficas que eu tinha, mas eu fiz um teste de preparar a aula, claro que não está aí, eu tenho o meu trabalho de copiar, colar e de editar, mas eu fiz muito baseado em pesquisas de inteligência artificial, seja no chat GPT, seja no BART. Então, essa é uma aula totalmente moderna, não sei, é a primeira vez que eu dou uma aula nesse sentido. Né? Então, os indivíduos que são order directed, é, é, eles valorizam demais as expectativas e opiniões dos outros. Eles tentam se adaptar e ser aceitos pelos pares mais que qualquer coisa. Então, isso gera um senso de conformidade e alienação. O Riesman escreve que indivíduos order direct tendem a ser solitários porque eles não têm uma autoconfiança
valorização muito grande. É interessante que, sobretudo para nós brasileiros, e mais ainda com rede social, mas mesmo antes, né, a classe média brasileira sempre foi tratada como consumista e superficial. E agora, nas redes sociais, tanto influências quanto cancelamentos que ocorrem, etc., a gente vê uma superficialidade que é muito parecida com esse caráter de psicologia social chamado de order directed, que foi bem característico da década de 50 e da sociedade afluente americana. Então, uma das coisas que eu acho interessante de estudar a história do consumo e dos costumes é porque há mudanças de paradigmas, mas a prática cultural, e mais ainda em outros países, ela acaba sendo heterogênea. Então, a gente sempre acha componentes de várias etapas, como eu falei aqui agora, para o Brasil, esse, essa questão da conformidade e de essa necessidade de ser aceito pelos outros, né? Então, vamos dizer assim, é, a ideia de conformidade e de ser order directed, é, a ideia de conformidade é muito associado com o order direct. É importante que tinha outros dogmas políticos e valorativos da época extremamente conservadores, né? Então, a gente tinha a questão de gênero sendo bem machista, ainda é desse momento, o modelo breadwinner, onde quem trazia a renda para casa era o marido, embora a participação feminina estivesse aumentando. A Cláudia Goldin, que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Economia, descreve bem e mostra já nesse período, sobretudo nesse período, o início do aumento da participação feminina na força de trabalho e, e do surgimento da questão de gênero. Mas, vamos dizer assim, a visão mainstream de, de conformidade era uma visão conservadora de gênero. Politicamente, esse é o período do macartismo. E a questão racial também, vamos dizer assim, o auge da sociedade afluente precede o movimento de civil rights, né? Então, veja bem que nós estávamos aí no limite de um modelo de sociedade. Ele, o Risman, dizia que isso acaba seguindo o que eu estava acabando de falar, que essa ideia de conformidade, inclusive, facilitava uma visão manipulativa. Talvez assim que grande parte dos grandes teóricos, esse seria outro tópico de aula, da escola de Frankfurt e da visão da indústria cultural, quer dizer, grande parte desses teóricos analisaram a sociedade de consumo de massa, onde a conformidade era maior do que o que veio a ocorrer depois. Isso talvez explique um excesso de pessimismo na escola de Frankfurt. É, e aqui tem, né, para concluir esse PowerPoint, tem alguns exemplos de mudanças que ocorreram aí, que nós já falamos, né? A cultura TIM, mas uma série de coisas de consumerismo, né, foram desenvolvidas nessa época, né? Então, a popularidade de símbolos de status, como carro, casas e mesmo roupa e moda, um crescimento da indústria de propaganda, inclusive com o uso de técnicas psicológicas. Isso tudo veio desse período. Eu, por exemplo, eu gosto muito, tem um termo chamado populuche,
que é desse período, tem a ver com aquelas cozinhas que nós vimos no início do PowerPoint, na linha branca, mesmo o design dos carros dos anos 50, que pareciam aqueles navios, aqueles carros imensos, o Impala com rabo de peixe, o Cadillac, o Studebaker, que parecia a frente de um foguete. Então, isso tudo faz parte essa estética, e tanto que há uma certa nostalgia dessa rockabilly no rock and roll que é popular até hoje, né? Então, isso tudo foi gestado nesse período. A fórmica, existe uma coisa que eu acho que é muito, eu dei aula sobre kit, que é quase kit, que é não só a fórmica, mas aquela coisa meio que os designers às vezes chamam de estilo estúpido, cupido aqui no Brasil, né? Com aquelas cores berrantes, parecendo Miami, né? Aquele verde Miami, aquele azul Miami, e um pouco de neon em tudo. Isso tudo vem desse período da sociedade efluente. E uma das características é uma visão otimista e futurística da sociedade de consumo. Quer dizer, tinha muita coisa ruim ocorrendo, discriminação racial, discriminação de gênero, pobreza, né? O war on poverty, a guerra na pobreza veio porque houve um aumento da pobreza a despeito da abundância, mas no valor geral ideológico desse período dessa sociedade, o que passava era um futurismo e um otimismo típico da afluência. Então, era uma espécie de futurismo ingênuo, né? O populucho faz parte disso, e outra coisa que faz parte é uma espécie de estilo modernista, meio pop, que tinha muito em LA e em Las Vegas. No resto dos Estados Unidos também, mas vamos dizer assim, o coração desse estilo, em lojas, sobretudo em lojas, em restaurantes, eram em LA e Las Vegas, que vem a ser, Las Vegas depois, uma das mecas do pós-modernismo. Então é isso, esse é o primeiro PowerPoint sobre o RISMA. Vou parar por aqui e vamos passar para o próximo PowerPoint. Então, eu já deixei de compartilhar e vamos aqui passar para o próximo tópico. Bom, pessoal, o próximo autor que eu vou revisar é um autor também muito importante para entender esse momento, essa transição da sociedade afluente para os anos 60 e 70, com a contracultura e mesmo desdobramentos posteriores, que é o Daniel Bell. Então, eu vou dividir aqui o slide do Daniel Bell. Vou tentar botar em tela cheia aqui. Exato. Então, o Daniel Bell é um autor muito sofisticado e muito importante, no meu entender, para estudar os aspectos culturais da contemporaneidade. O Daniel Bell tem dois livros importantíssimos. Um é esse, The Cultural Contradictions of Capitalism, que é de 1976, e outro, se não me engano, é The Coming of Post-Industrial Society, que é mais ou menos da mesma época. Depois eu tenho outros trabalhos importantes também, mas eu acho que esses dois são os clássicos.
Então, um pano de fundo, eu até ia falar um pouco sobre isso, um pano de fundo importante, que eu falei do Fordismo, do pós-Fordismo, é essa noção de sociedade pós-industrial que tem a ver com a fluência. Quer dizer, é do período da sociedade afluente e posterior, depois houve um aumento da pobreza e uma série de desigualdades, a desigualdade de renda aumentou muito, mas essa noção da redução do trabalho, sobretudo o trabalho industrial, e desse período, por exemplo, que a categoria white collar é descrita, mas, sobretudo, uma economia de serviço, uma visão um pouco idílica que pareceria com muito que se diz hoje com a revolução tecnológica. Quer dizer, essas visões já existiam, embora fossem num patamar bem mais modesto do que hoje, quando se discute robotização e inteligência artificial. Mas, num certo sentido, vamos dizer assim, a teorização do Daniel Bell se baseava um pouco nisso, né? E, por outro lado, ele tinha uma comparação com uma visão que ele tinha sobre o capitalismo clássico, a relação entre cultura e ideologia no capitalismo clássico e o que viria a ser depois da sociedade afluente. Hoje, nesse curso mesmo, a gente viu, quando a gente estudou a ética romântica, que essa dualidade entre as emoções, né, e um pouco o anarca, que tinha desde o romantismo no século XVIII, e a racionalidade, a lógica racional, estiveram sempre presentes, né? Não é que havia um, um acoplamento perfeito, quer dizer, não é que a ética protestante e a racionalidade produtiva tenham dominado 100%. Quer dizer, o custo de consumo mostra que a modernidade, o capitalismo, qualquer que seja o termo que você use, sempre foi contraditória entre esse lado racional e esse lado emocional. Mas o Bell é tido até por muitos como conservador por causa disso, porque ele é muito crítico do que ele vai observar, que é esse desencontro entre o que seria uma ética racional produtiva e o que é a cultura que se desenvolve, sobretudo nesse período. Por isso ele é até visto por muitos como conservador. Independente, né, o ponto, o rótulo, cada um pode botar, independente de ser conservador ou não, chama atenção é a capacidade analítica dele e de mostrar as contradições que estavam presentes. Eu espero poder mostrar isso aqui. Então, baseado essa parte no chat GPT, né, ele vai dizer que a contradição básica é que o capitalismo segue uma lógica econômica totalmente voltada para a eficiência, pela produtividade e pela acumulação material. Mas ele vai tentar mostrar que as sociedades capitalistas modernas demandam, e isso na afluência fica muito claro, né? Pessoal, vários autores aí citam o Galbraith nesse período, né? Um arcabouço cultural diferente do que seria de se esperar com essa eficiência. Quer dizer, nessa eficiência, você deveria ter parcimônia, uma coisa de gratificação postergada, que é a ideia da poupança, eu poupo hoje para consumir amanhã, né? Tem o famoso teste do marshmallow, né?
que você faz um teste com as crianças, a criança tem que ficar 10 minutos numa sala com um marshmallow na, na mesa, e se ela tiver paciência, ela não come o marshmallow, ela ganha dois quando acaba o teste. E se ela comer, o marshmallow não ganha nada. E uma parte come, né? Eu seria impaciente, que eu sou, além de tudo, guloso, eu comeria meu marshmallow, não estou nem aí se eu ganharia o outro ou não. E esse teste de psicologia social é outra coisa, behaviorista, vai mostrar que quem passou no teste do marshmallow se deu melhor, né? Análises longitudinais de causalidade, se deram melhor na vida do que quem comeu o marshmallow. Eu estaria totalmente condenado, porque eu comeria o marshmallow. Mas o Bell resolve esse problema. O que ele vai dizer é que esse valor do teste do marshmallow, da produtividade, não é o valor que a sociedade americana pós-afluência incentiva, né? Os valores são mais orientados para o hedonismo, que nós damos muito nesse curso de consumo, para o consumismo. E isso é tudo a favor de comer o marshmallow, não de esperar para receber o seu segundo marshmallow. Então, essa é a contradição cultural principal do capitalismo na visão do Bell. Então, o Bell, no livro, ele tem uma parte que ele fala, e é muito bem escrito, de novo, é um livro denso. Engraçado que eu sempre quis dar aula sobre ele, e eu sempre soube o que ele diz e tal, mas nunca fui capaz de condensar, que é um livro profundo, várias leituras, mas muitas vezes difícil de ser resumido, né? Então, da ética protestante ao bazar psicodélico é um treco bacana, porque é exatamente assim, a transição da sociedade massa para a contracultura e o ethos dessa sociedade é bem descrito pelo Daniel Bell, porque ele mostra que todo aquele puritanismo, toda aquela ótica lá que favorece o taylorismo de trabalhar muito, não é corroborado com o bazar psicodélico que é a sociedade americana, sobretudo pós-60, né? Com o desenvolvimento de várias atividades anti-establishment, o movimento hippie, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, o Bell já antecipava isso com essa contradição, quer dizer, nós não temos mais uma sociedade puritana e voltada totalmente a passar no teste do marshmallow e a trabalhar muito para conseguir vir na vida. Então, nesse período, o Bell já tem uma análise, depois nós vamos ver com mais detalhe, da contracultura dos anos 60 e 70. Então, os movimentos dos anos 60 e 70 representam uma rejeição dos valores tradicionais associados ao capitalismo. Então, inclusive, os valores eram, por incrível que pareça, individualistas, mas em um outro tipo de individualismo, que era indulge yourself, né? Ser mais feliz consigo mesmo, com uma, uma visão totalmente anti-autoritária, de liberação sexual e de rejeição até mesmo do consumismo, né?
Então, a contracultura desafiava e criticava essa ética do trabalho, né, protestante, e desafiava até mesmo o materialismo, que tinha a ver com o Order Directed do Huysmans, e isso era a base dessa contradição que o Bell tão bem descreveu. É, a contracultura rejeitava muito os valores capitalistas, né? Então, o movimento valorizava valores como liberdade pessoal, liberação social, sexual, vida comunitária, né? Quase que um comunitarismo primitivo, né? E eram totalmente anticapitalistas, né? Era até uma rejeição tão grande que era uma autoexclusão, vamos dizer assim, era uma visão radical disso por parte da contracultura. Era turn off, quer dizer, drop out, sair da escola, sair do sistema, criar uma visão alternativa. Embora fosse uma coisa muito radical, essa contracultura que estava longe de ter sido adotada pela maioria da sociedade americana, mas isso colocou em xeque uma série de coisas que vão ser importantes até hoje, como nós vamos ver, questões ambientais e várias questões que foram desenvolvidas a partir dessa dinâmica da contracultura e da tentativa de estilos de vida alternativos e totalmente ligados a essa contradição cultural. O próprio pós-modernismo, que ocorreu no último quarto do século XX, que era marcado pela rejeição das grandes narrativas, das chamadas metanarrativas, e uma ênfase no relativismo e na subjetividade, ela interagiu, quer dizer, tem um cruzamento muito grande, quer dizer, ela não faz integralmente parte da contracultura, mas bebem no mesmo contexto, né? Então, essa condição pós-moderna, fragmentada e pluralista, em termos de visão do mundo, faz parte desse caldo aí descrito pelo Bell. Então, num certo sentido, dá para pensar no pós-modernismo como uma resposta cultural até mais ampla do que a contracultura às contradições é, levantadas pelo Bell, né? Então, o pós-modernismo foi discutido em outra aula, né? Tem várias vertentes no pós-modernismo, mas o contexto cultural é totalmente compatível com a contradição cultural levantada pelo Bell, embora os argumentos não sejam totalmente similares, né? Então, tanto a contracultura quanto o pós-modernismo se engajam na desconstrução dessas grandes narrativas, né? A contracultura rejeitava a noção de trabalhar, de subordinar o trabalho, do sucesso, da acumulação material, e a narrativa pós-moderna envolvia aspectos maiores sobre poder que vão ter implicações depois nas questões de gênero, raça e assim por diante. Então, em certo sentido, dá para dizer
que os movimentos da contracultura dos anos 60 e 70 e o pós-modernismo são conectados, podem ser vistos como aspectos diferentes da contradição cultural inerente às sociedades capitalistas, principalmente na sua fase mais avançada. Ou seja, por que é importante a ideia da fase mais avançada? Mesmo quando você pega, por exemplo, no caso pós-modernismo, Frederick Jameson, ele vai dizer que o pós-modernismo desabrocha muito melhor no late capitalismo, que é o capitalismo na sua fase mais avançada, que é exatamente a superprodução, etc. Então, fragmentação e pluralismo pode ser visto como resposta a essas contradições é, culturais, né? Então, num certo sentido, aqueles valores que seriam tradicionais, humanos, religiosidade, etc., a própria comodificação, a própria comercialização de todas as esferas da vida contribuem para gerar essa contradição cultural e esse, vamos dizer assim, que os puristas chamam de superficialismo da visão cultural da sociedade. Então, isso ocorre tanto na visão do Bell quanto, e da contracultura, quanto na visão sobre pós-modernismo. Aqui, nessa parte do slide, eu separei o que era chat GPT do que era Bard, então pode ter alguma repetição, né? Então, uma das coisas é que você tem uma crise permanente de cultura por causa dessa contradição, porque a sociedade era cada vez mais materialista e hedonista, mas, ao mesmo tempo, você tem essa demanda por, por ter sentido na vida, etc. Veja bem que isso tudo, num certo sentido, não é à toa, nós vamos ver em outras referências que tem um cruzamento, embora as fundamentações teóricas sejam diferentes, vamos dizer assim, isso tudo tem a ver com a visão mais marxista, desde o fetichismo da mercadoria, quanto da crise da indústria cultural, da superficialidade, que o Adorno, por exemplo, entre outros, o Marcuse, descreveram tão bem. E vai variar aqui, que nós vamos ver que outros autores fora da indústria cultural veem essas contradições como uma forma um pouco heterogênea e ambígua, não 100% pessimista, não 100% manipulacionista, mas que tendo alguns desdobramentos interessantes, ainda que criticáveis. Nós vamos ver bem, eu estou falando aqui em abstrato, nós vamos ver bem melhor isso nos slides mais para frente, né? Eu acho que aqui eu vou deixar para leitura, porque eu acho que a mensagem aqui já está feita, não tem mais muito para descrever com base no Dell, o PowerPoint vai ser disponibilizado, então vocês vão ser capazes de acompanhar melhor isso. Então, vamos então seguir para o próximo PowerPoint. Bom, pessoal, o próximo PowerPoint é o mais longo,
Então, esse vai tomar um tempo grande da aula, e é baseado em outro Daniel, não é o Daniel Bell, mas é o Daniel Horowitz, que especializou em analisar várias teorias críticas da sociedade afluente e da contracultura. Enfim, ele tem uma visão, é um historiador cultural muito importante dos Estados Unidos. De novo, eu tinha uns 3 livros dele, lia bastante, mas a grande dificuldade, exatamente esses livros com conteúdo histórico, é conseguir resumir, vamos dizer assim, as ideias centrais. Então, eu acho que agora, de novo, esse PowerPoint é longo e é a primeira vez que eu dou. É difícil, mas vamos ver o que vai. Eu acho bastante interessante, espero que vá acrescentar. Bom, acho que eu escolhi correto aqui. Vamos ver se eu consigo. Exato. Então, temos aqui próximo conjunto de slides, que é muito longo. Às vezes eu vou saltar, porque é coisa que fica como referência, né? O livro principal dele para o tema da aula é, sobretudo, para a transição da sociedade afluente, né? Que é a sociedade de consumo de massa, para a contracultura, e esse livro, Anxieties of Affluence, Critiques of American Consumer Culture, de 1939 a 1979. É um livro de 2004. Mas tem esse outro livro aqui, Consuming Pleasures, Intellectuals and Popular Culture in the Post-War World, que é mais recente, que também avança muito nessa discussão de pós-modernismo, da crise da sociedade, dentro dessa perspectiva mais ampla que começa com o pós-guerra. Então, eu acho que vale a pena a referência aos dois trabalhos, embora com uma ênfase maior no Anxieties of Affluence. Então, aqui é a capa do livro, né, dá uma ideia, ao mesmo tempo, de produção, né, mas também até de um certo futurismo, que era o que era típico da sociedade de consumo de massas da década de 50. Eu até ia falar isso quando a gente falou lá, mas, por exemplo, em termos, mesmo em desenho animado, né, os Jetsons, aquele futurismo dos Jetsons, que não ocorreu até hoje, mas que agora cada vez mais tem coisas, né, robô doméstico, etc., que estavam no Jetson. Isso tudo veio desse período da década de 50. E o Consuming Pleasures, nós vamos ver que é, eu vou ter esse slide que é do Hamilton, que é a capa do livro, que é um, um artista inglês, e esse quadro em particular é considerado assim, um clássico da pós-modernidade, no sentido de arte. Compara com Andy Warhol, Liechtenstein e outros, como a gente vai ver aqui. Então, o Horowitz analisa o início, a análise do Horowitz começa com o pós-guerra, né? Onde você tem uma afluência, o consumismo, consumerismo, como nós já vimos aqui.
E, e ele vai explorar como que esse desejo por bens materiais e por uma vida suburbana jogaram um papel importantíssimo na sociedade americana. Veja que, nesse sentido, ele é muito, os argumentos e as questões são muito alinhadas com o outro Daniel, que é o Daniel Bell, que a gente acabou de ver. Ele vai enfatizar a cultura de consumo através da produção de massa, da propaganda, é, e do papel da classe média em tentar alcançar, né, o American Dream, né, o sonho americano. Ele também vai discutir o movimento da contracultura, que vai discutir como os anos 60 alteraram a cultura de consumo americana por causa da contracultura. E ele vai explorar com muita maturidade, ao meu ver, como que esse movimento contracultural rejeitou o mainstream, que era o Keep Up with the Joneses, que nós vimos, que era o Order Direct, né? E como que isso rejeitou a noção de conformidade, que era o que nós tínhamos visto, né? Porque quando você é Order Direct, você é quase alienado, você tem uma conformidade com a norma, né? E, e, e vem daí, né? E isso é super importante mesmo para estudos de marketing, de comportamento do consumidor, o desenvolvimento de estilos de vidas alternativos, formas alternativas de se viver e mesmo sentimentos anti-establishments, né? Isso tudo vem nesse período. E, e ele explora também, nós vamos explorar aqui no PowerPoint, vindo para o período mais recente, a transição da contracultura para o que ocorreu depois, né? Então, mesmo como a indústria absorveu o choque da contracultura e recriou formas alternativas de interação com a sociedade, o que pode até vir para muitos ser visto como manipulativo, enfim, essa esfera cultural, ela, a partir da contracultura e dos outros movimentos, por exemplo, eu gostaria de dar uma aula, se eu der uma aula virtual sobre pós-modernismo, eu dedicarei com certeza uma parte dela às subculturas e, em particular, ao movimento punk. E uma das coisas, tanto o movimento hip, que foi antes do punk, quanto o punk, o heavy metal, etc., o que a gente vai notar é que a relação com a indústria de consumo, indústria tanto cultural quanto de produtos, é, é uma relação dialética, quer dizer, tudo bem, não tem mais conformidade, mas a indústria tenta comercializar movimentos que seriam anti-establishment, que acabam se tornando establishment. Quer dizer, faz parte, quer dizer, a vida não é fácil, quer dizer, não dá para você ter uma visão ingênua ou supostamente ingênua, bipolar das coisas. Quer dizer, você tem uma dinâmica aí que é bastante complexa. Então, a análise contemporânea, o Horowitz chega a vir ao século XXI, aos tempos atuais, né? Ele pega praticamente os últimos 40 anos do século XX e as 2 décadas do século XXI. Então, a ideia é reincorporar globalização, tecnologia,
demográficas, né, que são as características etárias, por exemplo, socioeconômico, do comportamento do consumidor. E vai analisar questões como materialismo, emoções, identidades, que são coisas que vão surgir no debate. Quais são os temas chaves, né? O Hocklitz, ele vai, quer dizer, o Bell trata da contradição cultural entre produção e cultura e normas, né? Essa é a contradição e hedonismo, etc. O Horowitz mostra um pouco uma linha parecida com essa, nós vamos ver que outros autores também vão nessa linha, uma tensão entre a conformidade e o individualismo. Vai também colocar isso no contexto da influência da mídia e da propaganda e, e, e da cultura de consumo, tudo isso dentro de uma coisa que nós vamos chamar de identidade, e que nós já discutimos, né, em sala de aula virtual. Então, esse é que é o caldo importante para a análise. Chegando em identidade, identidade é um conceito fundamental para a análise contemporânea. E conformidade não desapareceu, quer dizer, você não tem aquela conformidade da sociedade afluente, mas a questão da conformidade continua importante. Então, isso foi uma visão geral do Horace. Agora, por isso é que eu botei de novo a capa do livro aqui. Agora, nós vamos entrar especificamente num detalhamento da dinâmica do livro The Anxieties of Affluence. Nós vamos entrar nessa parte aí agora. Peraí, que agora eu parei aqui o share, mas já voltei. Desculpa aí, teve um desvio aqui no meu controle do piloto automático. Mas vamos continuar, então, agora com essa parte aqui da, das anxieties of affluence. É importante a gente ter em mente que a gente vou ter que parar aqui de novo. Vamos voltar aqui só para entender aqui o piloto automático, aqui, como é que eu estou. Como é que eu estou. Bom, vamos seguir em diante, eu não vou parar, não, porque esse PowerPoint é muito longo e vai ser difícil chegar, então tem que andar, senão vai complicar. Então, aqui é uma descrição do livro, nós já tínhamos falado, eu vou passar mais rápido, mas aí nós vamos ver assim algumas características do livro. A exploração temática. O livro é enraizado na questão de como a cultura de consumo se desenvolveu e quais foram as
reações sociais a ela. Ele vai discutir muito a reação social sob o ponto de vista intelectual, por vários autores, né? Então, ele pega essa transição da escassez para a abundância e trata as ansiedades que vieram nessa surgimento da abundância, com a propaganda e tudo, é, sob o prisma de vários autores. Então, o período é o pós-guerra, sobretudo o pós-guerra até os anos 70, 80. Então, como ele analisa essas ansiedades, né? Ele analisa principalmente através da visão crítica de alguns autores, tanto sobre conformity, né, que é a conformidade, que é a marca da sociedade afluente, né, degradação ambiental, desperdício e identidade pessoal. Ele tenta pegar esses aspectos como aspectos dessa ansiedade. E a ideia dele é uma abordagem interdisciplinar, ele faz referência à literatura, a autores, à sociologia, à psicologia. Enfim, é um livro bastante rico, que vale a pena ser lido em detalhe. Aqui a gente só está dando uma visão. É um livro que é considerado uma contribuição importante para a historiografia americana, sobretudo nos anos 50. E é muito bem escrito, né? Então, ele tem uma abordagem crítica, né? Ele não simplesmente relata os fatos, ele mostra as tensões, essa dinâmica entre individualismo e conformidade, que é típica da psicologia social, mas é importante, como o curso de consumo que a gente viu, é uma tensão importante, e ele enfatiza muito essa tensão, né? E, embora o foco seja, de novo, 50, 60, 70, início dos 80, as consequências, como o outro livro que a gente vai fazer referência deixam claro, vem até os tempos atuais, no século XXI. Aqui entra, então, a parte assim que eu acho que para o curso tem uma referência histórica boa, e não dá para rever esses autores assim detalhadamente num curso por questão de tempo, não por questão de importância, e por questão de aplicabilidade contemporânea. Mas ele faz a referência ao John Kenneth Galbraith, que era um economista heterodoxo, vamos dizer, digamos assim, se não me engano, ele era professor em Harvard, né, que ele tem um livro importante que é o Novo Estado Industrial, e, de novo, ele talvez tenha cunhado o termo sociedade afluente. Ele vai tentar mostrar que a demanda na afluência é induzida pela empresa e não pelo mercado, vamos dizer assim. Então, ele tem uma visão que hoje seria contestada, mas importante para a época, de passividade e conformidade do consumidor, onde o lado da oferta, da superacumulação, é que determinava o consumo. Isso fazia parte da visão da sociedade afluente. E o Vance Packard, que era mais jornalista que economista, não saberia dizer aqui agora se ele é economista de formação, talvez seja, mas ele não era nem escola de Frankfurt, mas ele tinha esse denuncismo, né? Que é o que eram os
hidden persuasion, né? É a persuasão disfarçada, vamos dizer assim, que é praticamente uma forma de manipulação, manipulacionismo. Então, a gente tinha a visão que a sociedade de consumo induziu uma manipulação e que isso era super deletério. E, inclusive, assim, tinha, mesmo na propaganda desse período, visões, às vezes, conspiratórias, de mensagem subliminar. Vamos dizer assim, não que não exista, não estou querendo dizer que não existe, mas o que estudos contemporâneos acabam mostrando é que se mensagem subliminar fosse a mágica para tudo, estaríamos todos dominados e dopados. Não é bem assim, a dinâmica é muito mais ambígua. Mas naquele momento havia essa ideia que a propaganda, que era uma coisa nova, e a indústria da mudança traziam essa mensagem subliminar fortemente. E isso era muito popular. Um pouco, fazendo uma analogia com os tempos atuais, é essa ideia que acaba sendo popular, muita gente escreve sobre isso, de que a inteligência artificial vai dominar o ser humano, seremos todos dopados. Daqui a pouco a gente está obedecendo todo mundo, e a gente sabe que não é bem assim. Então, essa é a visão do Vance Packer. Talvez esteja simplificando demais, mas em grande medida é. O livro também cita outros, como o Wiseman, que a gente já discutiu aqui, né? O William White, esse eu conheço pouco, mas que é uma questão organizacional. Essa ideia do trabalho na organização é desse período, por exemplo, que tem o Elton Mayer e toda uma escola behaviorista de organização da produção, e o sociólogo Wright Mills, que vai criar a ideia de uma elite de poder e mesmo, como eu falei, o conceito de white collar, né, que era bem popular ali nos anos 60 e 70. Mas aqui já entra uma coisa interessante, que tem um impacto na noção de contracultura, né? A Rachel Carson, hoje eu não lembro, pouca gente fala dela, fala mais da Beth Friedan, mas nesse momento, vamos dizer assim, de denúncia das grandes corporações, ali, década de 50 para a década de 60, ela foi talvez até a contracultura, o movimento hippie, a primeira denúncia ambiental com relação ao capitalismo, no caso da agricultura, né? Então, o uso de pesticidas, sobretudo o DDT, foi proibido nos Estados Unidos e por conta de movimentos que foram pioneiros por essa Rachel Carson. Então, eu lembro, na década de 80, nos Estados Unidos, né, eu fazendo doutorado, brasileiro tem mania de limpeza, então sempre tem uns malucos. Né? Então, tinha um aluno lá, um brasileiro, que era meio doido. Ele vinha ao Brasil. Eu passei 4 anos e meio sem vir ao Brasil no meu doutorado, porque eu não tinha grana. Então, fiquei de 82 a 87 lá. Mas esse maluco, ele vinha e tinha barata lá na vila que a gente morava, né? E os pesticidas para os mata-barata americanos, para brasileiro, não matava nada. Por quê? Porque o DDT era proibido. Aí o bicho veio para o Brasil, contrabandeou Baygon, umas coisas de DDT. Se ele fosse pego na alfândega, ele era capaz de ser até preso. Tudo para matar os baratas lá no ralo, usando DDT. Parte
da proibição lá, e da regulação, que já era uma preocupação ambiental consolidada nos anos 80, veio desse trabalho da Rachel Carson, né? Coisas que hoje no Brasil ainda se discute, né, com relação ao uso de fertilizantes e inseticidas na agricultura, né? Tem debates, o Congresso regula. Isso tudo começou lá na década de 60, com ela. Eu não sei o desdobramento científico, qual foi a validade, mas ela é a pioneira nisso. Idem na questão de gênero, né? A, a Beth Friedan, eu lembro, era adolescente, tinha a ideia que todo mundo tinha que queimar o sutiã em praça pública e tal. E o livro de Feminino Mystique foi pioneiro nesse período. A questão urbana de uma série de comunidades foram criadas, e tem o Paul Goodman importante nisso. E tem que vocês viram o documentário Berkeley in the 60s, e esse é o período também do Civil Rights Movement, que Horowitz fala até pouco, pelo menos nessa parte está resumida aqui, eu não lembro se ele fala muito, mas que é desse período, inclusive com uma luta pelo civil rights que envolvia uma aliança específica nesse período entre a população os black, a população negra americana, os blacks, e os judeus, né? O Horowitz sendo judeu, claramente ele não é que ele esqueceu disso, ele claramente está ciente dessa tendência. E isso tudo faz parte desse período. Então, nessas anxieties, uma das formas de ver essas anxieties é por autores, né? E aí, aqui, como a gente não viu o Galbraith direto, né? Ele vai enfatizar o papel de Galbraith e mesmo a questão de desperdício. O Galbraith é muito consciente dessa coisa da superprodução, do desperdício, mesmo do custo ambiental, ele foi um dos primeiros a levantar. E a ideia um pouco de gerar demanda, né? Eu estou menos falando do Horowitz e Galbraith, mais falando do Galbraith nesse contexto. É óbvio que o Galbraith, como economista, eu já li várias vezes. E o Galbraith tinha essa ideia que a propaganda e a emulação, que tem a ver com conformity, são os dois aspectos aí. Eu acho que ele tinha uma leitura do Weber que induzem o consumo. É até interessante, porque eu acho que isso não está aí no PowerPoint, falar que até mais economista do que o Gauss, mais convencional na macroeconomia, a teoria da renda relativa do Dusenberry é totalmente ligada a esse período, né? Então, a ideia é que tão importante, ou até mais do que a renda absoluta sua, era a renda relativa, era como você, enquanto consumidor, para a função de consumo, se espelhava em quem estava um pouco acima de você. Então, tinha toda a emulação. E isso é uma outra forma de usar a palavra conformidade. Então, isso está dentro da conformidade. Aqui tem uma revisão do Horowitz, baseada em Perplexity. Perplexity é um outro site de inteligência artificial como Chats, Chats GPT e o Bard. Então, Perplexity é um terceiro, né? E, e aqui ele fala da reaction do Horowitz citando Beth Friedan, que nós já falamos, Martin Luther King
E aqui ele cita Louis Mumford, Daniel Bell, que nós já falamos, Christoph Lasch, que nós vamos falar, e Rachel Carson, que nós já falamos. E é, é importante nesse período também, em algum momento aí, você tem o Nixon primeiro, tem Kennedy, assassinato, Kennedy, Lyndon Johnson, Warren Buffett, Nixon, depois você tem o impeachment, Ford, e vai comitar com o Jimmy Carter. O Jimmy Carter, não vou dizer, eu acho que, coitado de Jimmy Carter, ele não merece essa comparação, não, mas vamos dizer assim, a presidência dele tem um quê do Biden hoje, só que talvez com muito mais legitimidade, né? Talvez o mais legítimo seria comparar o Carter com o Obama mesmo. Carter hoje ele é idolatrado, né? Eu acho que ele ainda não morreu e ele é uma referência no Partido Democrata. E ele foi presidente depois de Lyndon Johnson, que era democrata, mas de toda uma fase republicana bastante conservadora. E refletindo esse momento aí de anxiety e perplexo. Aqui também ele fala do Risman, que é a perda dos valores e a perda da comunidade. Isso nós já vimos no Risman, não precisamos de perder muito tempo. Fala do Daniel Bell, né? Papel da sociedade pós-industrial. Ele tem esse comentário que o Bell fica mais na cultura e ele entra pouco na política, né? Na relação da política com a cultura. Isso, de fato, talvez diferencie o Bell das visões tipo Escola de Frankfurt e depois o próprio Marcuse, que teve uma influência na política, como nós vamos ver, da contracultura, e depois com as políticas identitárias, né? Quer dizer, o Bell acaba que passa ao largo disso. O Horowitz vai analisar também o Lasch, né? Que, de novo, se associa com a queda dos valores tradicionais da noção de comunidade. Eu não vou estender muito sobre o Lasch aqui, porque depois nós vamos falar com mais detalhes sobre ele, né? Mas o livro dele é A Cultura do Narcisismo, nós vamos ver por quê, né? E no Vance Parker, você vê que a coisa se repete, porque aqui, nesse PowerPoint, eu optei por separar, em outros eu não fiz isso, a visão dos diferentes instrumentos de inteligência artificial, né? Beth Friedman, nós já tínhamos falado também, né? Então, isso acaba com as anxieties que a gente tanto falava do Horowitz. E nós vamos para a segunda parte do PowerPoint, que é a segunda metade, que é sobre o livro dele mais recente, que estende essa transição, que no começo foi só para a contracultura, para o momento atual. Então, eu vou dividir de novo o PowerPoint sobre isso. Bom, agora nós vamos para a segunda parte desse PowerPoint, que é o segundo livro do Horowitz, que pega uma parte mais contemporânea, e eu acho interessante, que começa, como eu falei, com esse quadro pós-moderno aí do Hamilton, como nós veremos, né? Então, esse livro, Consuming Pleasures, Intellectuals and Popular Culture in the Post-War,
Post-War World, ele pega o livro anterior, principalmente a parte 40 e 70, mas tenta mostrar as implicações disso para o período atual. Obviamente, aqui ele revisa autores um pouco diferentes dos do livro anterior, que é o que justifica essa revisão aqui, né? Então, lá na Anxiety, você fazia uma, aqui já pega alguns autores, por exemplo, que têm influência clássica na crítica à sociedade, como o Habermas, o Roland Barthes, que é um dos pais da semiótica, foi mega importante para, para as análises pós-modernas, sobretudo francesa, Humberto Eco, que também mexe com semiótica. Então, esses pensadores foram influenciados por Walter Benjamin, que nós também já discutimos aqui no curso, e outras escolas marxistas. Então, os três, né, Habermas, Barthes, né, e Eco, argumentavam que a cultura popular, e esse é que é um ponto interessante, o Horowitz é uma pessoa mais moderada, coloca isso bem, não, não eram cultura popular não era simplesmente uma consequência da manipulação da indústria cultural de massa, mas como essa produção de massa, a mídia de massa, vai ter referência, inclusive, ao McLuhan sobre isso, abriu oportunidades para criatividade e agência por parte da sociedade. Isso talvez marque os estudos culturais, tanto na versão inglesa quanto na versão americana. Nesse curso de consumo, a gente falou pouco dos estudos culturais por uma questão de tempo, mas é toda uma área de análise da sociedade, da indústria cultural, numa perspectiva que dá uma agência para a audiência muito maior do que os críticos admitiam no início. É, e indo para os Estados Unidos, né? Passando lá do Eco, Barthes e Habermas, que ele tinha feito a referência europeia mais clássico, ele pega um batimento no Huysmans, que nós já vimos, né? Ad nauseam, no Marshall McLuhan, como eu falei, e Richard Hogarth e Susan Sontag. Alguns deles, por exemplo, a Susan Sontag teve uma importância muito grande para o pós-modernismo. E ele conclui discutindo o trabalho de Tom Wolfe, Herbert Gans, que estudava marginalidade e pobreza, o Robert Venturi, que era uma discussão de arquitetura no pós-modernismo, e Denise Scott Brown. Então, aqui ele volta nessa influência do Benjamin, do Barthes e Hegel, nós já falamos um pouco aqui. Então, o Habermas, um dos pontos é, é que você tinha a esfera do público-privado, isso é uma discussão grande, vários teóricos sociais trabalham com essa dualidade, né, do público e do privado. Só para lembrar, o Roberto da Mata trabalhava com casa e rua, né, aqui na antropologia no Brasil. Enfim, é uma dualidade. O Habermas tem um trabalho fantástico sobre modernidade, um livro
comunicativo, onde essas questões são centrais. Mas aqui nesse debate, o ponto é, é que a discussão de cidadania cria uma nova esfera que é a mídia, né? Uma nova esfera do público que é a mídia. Esse é o ponto principal da influência do Habermas nesse debate. E o Barthes vai discutir que a cultura popular pode ajudar na criação de novas formas de identidade, a própria semiótica de passar da denotação para a conotação, você pode apropriar e dar novos significados. E o Eco vai dizer que a cultura popular pode servir para subverter a ordem tradicional da autoridade. Então, o que seria conformidade acaba podendo virar uma não conformidade. E, sobretudo, esses três acabaram sendo importantes para ajudar o desenvolvimento de novas visões, né? Então, aqui um pouco eu já adiantei o que estava nessa parte aqui do PowerPoint. E aqui já entram os intelectuais americanos que emergiram. Então, o McLuhan, né, ele, isso milênios atrás, mas ele muito antes do termo globalização, surgiu o McLuhan com esse negócio da mídia, né, que falava que a mídia é a mensagem, e ele criou o termo Global Village ou alguma coisa assim. Eu lembro que é para mostrar que o mundo estava todo conectado. Robert é praticamente o pai dos estudos culturais de classe dos Estados Unidos. Ele na Inglaterra, né? E foi um dos primeiros a mostrar assim quão rica era a história cultural da classe trabalhadora inglesa. E, e a Susan Sontag é uma escritora e crítica que teve uma influência muito grande no pós-modernismo, né? E, e principalmente em questionar, né, os papéis tradicionais, tanto de moralidade quanto de identidade. Aqui, de novo, né, agora estou baseando no Bard, e anteriormente, não, aqui continua sendo Bard. Aqui ele vai dar alguns exemplos da influência, né? No Riesman, ele vai falar de um estudo sobre a televisão, então veja bem, Riesman é década de 50, né? Como é que a televisão poderia promover valores positivos ou negativos, né? Rocker falou sobre o uso de literatura, da working class, nós já tínhamos falado, e, e esse Notes on Camp, da Susan Sontag, argumentava que Campbell era uma forma de apreciar a cultura popular, que, ao mesmo tempo que era irônica, ela desconstruía, ela subversiva. Era uma forma de questionar noções de gosto e respeitabilidade. Quer dizer, era uma forma de questionar, usando aquele termo do Bourdieu,
a noção kantiana do capital cultural do Bourdieu. E nesse livro Consuming Pleasures, o Horowitz vai analisar os artistas pop, né? Então, isso é central. Se eu der mais uma aula virtual que inclua pós-modernidade, isso vai ficar claro. Pós-modernismo, no caso, é que a arte pop ela questiona os cânones convencionais, né? E, e, e questiona essa diferença entre alta e baixa cultura. Então, aí ele vai citar o, alguns autores pops, principalmente no campo da arte, inclusive na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? No caso americano, o Andy Warhol e Brian Lichtenstein foram clássicos nisso, né? Então, a arte, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, pop, tinha algumas características em comum. A fascinação com a imagem da cultura popular, né, tal qual encontrada nas propagandas, nas histórias em quadrinho, mesmo nos filmes hollywoodianos, por exemplo, o estilo Pulp Fiction. Não é à toa que Tarantino fez o filme Pulp Fiction em homenagem a um estilo da década de 50 que chamava Pulp Fiction. O desejo de usar materiais de produção em massa na arte, e o desejo de questionar a distinção entre alta e baixa cultura, e um senso de humor e ironia. Quer dizer, tudo isso estava na arte pop, que é a parte da arte do pós-modernismo. Então, Horowitz conclui que a arte pop era um movimento cultural muito importante que ajudaram a mudar a visão que as pessoas tinham sobre a arte e cultura. E mesmo hoje isso é importante, né? E eles trabalhavam com material da própria indústria, da própria propaganda. Eu também já fiz referência aqui, é dos anos 60, coincide um pouco esse período, é o situacionismo internacional que se baseia no Debord, principalmente o livro A Sociedade do Espetáculo, tem características parecidas com esse aqui. E aqui ele vai dar um exemplo da arte, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, o Richard Hamilton, em inglês, que pratica colagem. Aqui é o uso de produtos industriais, que é o Andy Warhol, e o Lichtenstein, que parece história em quadrinho, né? Quem é de Belo Horizonte sabe que, né, eu até gosto assim. Ele não é tão cult assim, mas eu acho ele cult. O La Carmel, que vende nos sinais as revistinhas do Celton, ele tem que parece que ele saiu do túnel do tempo da arte pop dos anos 60 e 70 e parou nos sinais de Belo Horizonte. Então, aqui você tem o Hamilton, de novo, talvez das colagens mais icônicas que a gente tem. Tem outros, e é curioso que, às vezes, tem objetos, tipo esse toca-fitas aqui, que são típicos da sociedade de consumo de massa na década de 50 e 60.
Aqui tem o Andy Warhol, com figuras da indústria cultural, como Mary Moore e Elvis Presley, mas também com um produto altamente industrializado, que é a sopa Kipper. E o Liechtenstein, que parece, né? Quer dizer, muito encher a bola do Lacarniano, mas lembra um pouco essa ideia da arte pop inspirada em quadrinhos, estilo Marvel. Então, o Horowitz argumenta que consumo e classe estão super interligados e consumerismo não é neutro nisso. Mas, por outro lado, esse sistema cultural ele não está separado assim, ele constrói a identidade das pessoas, uma coisa que a gente viu no curso em vários contextos, mas sobretudo na última aula. E aqui ele está resumindo, né, que é baseado no Vale, o que, que nós já vimos aqui. Eu acho que não tem muita coisa aqui para destacar. Aqui tem um ponto, até tem uns termos que hoje que são conservadores, homossexualidade, bissexualidade, mas dentro do contexto que ele está falando, né, ele cria esse termo que é importante, que é de nova sensibilidade. E nesse Great Consumer Pleasure, ele mostra que a partir dessa evolução, desde a década de 50 e depois da contracultura e da interação com a mídia, você também começa a observar essa nova sensibilidade que se dá em várias esferas. Na questão da sexualidade, é uma delas e talvez das mais importantes. Então, é uma abertura para outras identidades de gênero, talvez seria isso. Esse que seria, né? Ele chama homossexualidade, bissexualidade, outras formas de sexualidade não normativas, numa visão mais contemporânea, apesar do livro ser de 2012, o que ele está dizendo é que essa evolução societal dá uma nova sensibilidade para a discussão de identidades de gênero. Essa que eu acho que seria a leitura mais própria aqui. E ele vai dizer que a origem dessa nova sensibilidade se dá devido a vários aspectos, mas ele vai listar a contracultura, que é o que nós sabemos, sobretudo o movimento hippie, o movimento feminista e o movimento de direitos gays, né? Onde, por exemplo, e faz parte nessa linha do tempo, da questão do Milk em São Francisco, tem o filme, né, o Haber Milk, esses movimentos questionaram as normas tradicionais, né, e ajudaram a ter o que a gente observa mesmo hoje. Então, questionar normas tradicionais significa, e essa é uma das palavras que aqui no vídeo apareceu várias vezes, significa questionar a conformidade, né? Então, você tem uma mudança de questionamento da conformidade. E isso aí é fundamental.
Então, outra forma que essa nova sensibilidade ajuda é o crescimento e aceitação de normas sexuais diferentes, o papel na propaganda, o crescimento, por exemplo, associar com a identidade de gênero de filmes e produtos culturais com gays e lésbicas fazendo parte da normatividade cultural. Então, o Horowitz vai dizer que essa nova sensibilidade relacionada à sexualidade foi uma mudança cultural importante que veio para ficar na sociedade. Então, permitiu que você tivesse uma sociedade bem mais tolerante no que tange à identidade sexual. E ele vai tentar mostrar, por exemplo, que a contracultura ajudou, porque havia uma ênfase muito grande, não havia machismo, né, homofobia, na liberdade sexual e na experimentação. Então, as formas tradicionais de casamento, de família, foram totalmente questionadas na contracultura, né? E o movimento feminista também contribuiu para essa nossa nova sensibilidade. Isso, assim, Beth Friedan foi só o início, né? E o movimento de gays rights também contribuiu para isso. Então, concluindo, Horowitz vai dizer que você tem uma série de coisas que a gente pode aprender da cultura de consumo. Primeiro, que a cultura de consumo é uma forma de prazer e diversão para muitas pessoas. Então, não é porque ela é comercial que a gente tem que jogar fora. Ela é prazer, diversão e é agradável. Segundo, a cultura de consumo pode ser uma forma de criatividade e inovação, né? Então, está repleto de desenvolvimentos que vieram a partir dessa cultura de consumo, com todos os problemas que ela tem. E ela pode ser também uma forma de mudança social e política, né? O caso dessa sensibilidade com relação à identidade de gênero é bem claro a esse respeito. Então, ele tem exemplos de como você pode aprender da cultura de consumo. Então, no caso da Susan Sontag, com o Kemp, a cultura de consumo desafia a estética kantiana, né? Usando um termo bourdieuiano. No caso de Robert Venturi, René Barr e Denise Scott, você a arquitetura pós-moderna de Las Vegas, vernacular, é mais criativa e desafia a arquitetura convencional, né, vamos dizer assim, né? Las Vegas é o capeta, sob o ponto de vista de consumo, né? Eu nunca fiz uma aula, mas gostaria de fazer uma aula sobre Las Vegas, que ao mesmo tempo que ela é mega supérflua e mega artificial, exatamente por isso ela é contemporânea com relação a vários cânones de cultura. Finalmente, o estilo e a cultura popular, a cultura de consumo, ela recria, como acontecia no Kit, né? Nós fizemos uma aula do Kit, ela traz uma energia muito grande para o campo cultural, e só porque ela é comercial, ela não merece ser desqualificada. Esse é o ponto final nesse
livro importante do Horowitz. Então, essa parte da aula foi muito grande, ainda tem um pouquinho da aula para falar de contracultura, mas é a guisa de conclusão. Mas aqui nós estamos terminando o PowerPoint do Horowitz, que foi o maior de todos que eu apresentei aqui, né? Então, com isso, a gente está quase terminando aqui a aula sobre esse período importante que vai da sociedade afluente ou de consumo de massa para o pós-modernismo e a contracultura, até a gente chegar no século XXI.